Olá, eu sou a doutora Maura Neves, sou otorrinolaringologista e eu vim falar um pouco sobre o manejo clínico da anosmia, que tem sido um sintoma frequentemente relatado pelos pacientes com infecção pelo SARS-CoV-2. A gente sabe que por ser um coronavírus, ele tem um tropismo maior pelo nervo olfatório, então esse sintoma da anosmia ele tem sido muito frequente nos pacientes. Ele pode se apresentar de maneira isolada ou ele pode apresentar na sequência de outros sintomas respiratórios, sintomas nasais ou um sintoma de dor de garganta. É muito variável as condições de apresentação desse sintoma. Muitas vezes a gente pode ter uma anosmia total, acompanhada por uma digeusia, ou apenas uma redução do olfato, que seria uma hiposmia ou microsmia. Uma outra coisa importante é como nós vamos ajudar esse paciente a melhorar esses sintomas clínicos. Então, uma queixa frequente desses pacientes com a redução do olfato é uma ardência nasal. Quando toda vez que respira, ele tem uma ardência nasal. Como ajudar esse paciente com ardência nasal? Então, a sugestão de tratamento para esse caso, nesse momento, seria realizar a lavagem nasal com a solução salina, sempre priorizando a limpeza desses mecanismos de lavagem após a realização do procedimento. Uma outra possibilidade seria usar o gel de hidratação nasal. Ele ajuda também a diminuir essa sensação de ardência, potencializando a hidratação do nariz, então gera muito mais conforto para esse paciente. E uma outra dica, se o clima nesse dia estiver mais seco, o que tem sido bastante frequente em decorrência da estação do ano que nós estamos, né? Então, uma redução da umidade relativa do ar, isso pode gerar também mais ardência. Então, se for possível, o paciente utilizar os umidificadores. Então, a combinação da lavagem nasal com solução salina, a hidratação nasal e os umidificadores, eles aumentam muito o conforto dessa queixa clínica que tem sido bastante recorrente pelos pacientes. Se a anosmia persistir por mais de 14 dias, muitos pacientes têm acontecido isso. Uma média, nós ainda não temos uma média estatística. Alguns pacientes melhoram antes desse período, do término da quarentena, outros pacientes mantêm a anosmia além dos 14 dias. Caso seja, esse sintoma se mantenha além dos 14 dias, uma alternativa medicamentosa seria tentar um resgate através do uso dos corticoides, orais ou tópicos, que não estão preconizados antes do término da quarentena. Uma outra coisa que pode ser feita é a introdução do treinamento olfatório. O treinamento olfatório nada mais é que o estímulo direto do nervo olfatório com algumas essências. Como os pacientes estão em casa, muitas vezes de quarentena, não é possível que eles saiam para comprar essências manipuladas que seriam mais indicado para o tratamento. Então a gente sugere que ele utilize algumas coisas que ele tem em casa mesmo para poder fazer esse estímulo. Então nós temos algumas sugestões que seriam, por exemplo, mel, baunilha, café, cravo ou canela, uma pasta de dente que seria o mentol, e suco de tangerina, que seria também uma lembrança do cítrico. O paciente pode inalar essas essências por cerca de 10 segundos, fazendo um intervalo de 15 segundos entre cada uma, e fazer esse treinamento 2 vezes ao dia. Isso ajuda bastante a recuperação do nervo olfatório para esses pacientes que estão com uma microsmia ou anosmia persistente. Caso o paciente tenha essas essências em casa ou esses aromas e queira fazer esse estímulo antes de término da quarentena, também não há problema, ele é apenas um estímulo olfatório para esses pacientes. Então, fica aqui as minhas dicas de manejo clínico, espero que tenha ajudado alguns de vocês, tá bom? Até uma próxima!